Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode se sentar? Coloca a mão no seu coração. Vamos cantar. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Meu irmão e minha irmã, o centro da liturgia da palavra de hoje é algo que nós precisamos fazer urgentemente. E é o que Jesus veio fazer como missão principal quando Ele se encarnou. O que nós precisamos fazer urgentemente é abandonar o pecado, o mau caminho, buscar a conversão, buscar a mudança de vida. Porque o que Jesus veio fazer como missão principal foi nos salvar do pecado, foi nos salvar da morte eterna. O Senhor veio para nos salvar da morte eterna. E com isso Ele precisava nos redimir do pecado. E por isso o que nós devemos fazer urgentemente, e que a liturgia de hoje vem nos mostrar, é que nós precisamos abandonar o pecado. Porque Jesus veio para nos redimir do pecado e vencer a morte. Senão não tem sentido Jesus ter vindo ao mundo. Se nós continuamos no erro, se nós continuamos numa vida sem buscar uma conversão, sem buscar uma mudança de vida. Jesus acaba de sair da região dos Gadarenos, foi o evangelho de ontem. Jesus estava na região dos Gadarenos, onde era uma região pagã, onde as pessoas adoravam outros deuses, deuses gregos, deuses romanos. E foi no evangelho de ontem, antes dele estar em Cafarnaum, que Jesus expulsou vários demônios de 2 homens. E ali Jesus expulsa os demônios, os manda para uma manada de porcos, que os porcos se precipitam no mar e são mortos. E daí, no final do evangelho de ontem, diz que toda a cidade se reuniu ao redor de Jesus, porque eles falaram do que aconteceu, que os porcos foram mortos. E aí toda a cidade, no final do evangelho diz que toda a cidade se reuniu para dizer para Jesus o quê? Vá embora daqui. Vá embora daqui, saia daqui, nós não queremos você aqui. As pessoas preferiram continuar nas amarras do pecado,
nas amarras de Satanás, preferiram continuar nas trevas do que a salvação que Jesus veio trazer. Jesus expulsou o demônio de 2 homens. Ali só foi uma amostra do que Jesus queria fazer em toda a cidade, em toda aquela região. Mas eles disseram: saia daqui, toda a cidade. Mandaram Jesus se retirar. E aí Jesus, com os apóstolos, saem daquela região, porque Jesus não vai forçar ninguém. Se as pessoas não querem mudar de vida, Jesus vai se entristecer, mas Ele não vai forçar. Ele não arromba a porta, Ele bate na porta para que nós possamos abrir. E daí Ele vai, no Evangelho diz, a sua cidade. Era Cafarnaum, que era onde ficava a casa de Pedro, onde Jesus ia muitas vezes em Cafarnaum, passava dias na casa de Pedro. Jesus curou muitos das mais diversas enfermidades. Mas nesse episódio, e sobretudo na narração de Mateus, que foi o evangelho de hoje, mostra o mais importante que Jesus veio fazer para todo ser humano. Jesus não queria ser um milagreiro, nunca. O principal da vinda de Jesus não foi apenas fazer milagres. Ele não queria ser um milagreiro. Jesus não realizava milagres para fazer show, para aparecer. Muitas vezes ele dizia: não conte a ninguém, né? Quando terminava algum milagre. Também com as curas que Jesus veio fazer, Ele não veio abolir definitivamente o sofrimento. Jesus não veio abolir o sofrimento nosso nesse tempo de peregrinação. Nós sofremos, nós vamos sofrer. Vamos passar por diversas realidades. O que Jesus mais deseja é que contemplemos em suas obras a sua ação mais profunda. E qual é a ação mais profunda de Jesus? A libertação da mais grave das escravidões, que é a escravidão do pecado. Isso sim, Jesus veio para abolir totalmente. Veja que Mateus, no evangelho de hoje, ele não detalha muito a passagem, que nos outros evangelistas eles detalham. Veja que Mateus já inicia dizendo: apresentaram um homem paralítico. Lembra que nos outros evangelistas, o que é que eles falam? 4 homens iam levando um paralítico numa maca, tentaram entrar de todos os lados, não conseguiram porque era muita gente. Viram que tinha um teto, levaram para o teto, abriram o teto, colocaram por cima. Veja os detalhes que Marcos e Lucas, eles detalham nesse evangelho. Mateus não, Mateus diz: colocaram um paralítico na frente de Jesus e ele disse: os teus pecados estão perdoados. Por que Mateus não detalhou igual aos outros? Porque ele queria ir no centro. O que eu disse no início, qual é a missão mais profunda e a principal que Jesus veio fazer? Nos tirar das amarras do mal, do pecado. Por isso Mateus, ele já vai direto. Colocaram um paralítico deitado numa cama à frente de Jesus. E Jesus disse: coragem, filho. Coragem, filho. Os teus pecados estão perdoados. E aí alguns mestres da lei disseram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Para que saibam que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados. E aí ele olha para o paralítico e diz: levanta-te e anda. O que era o principal que Jesus olhou naquele homem paralítico? Qual era a maior paralisia que aquele homem tinha? Não era o físico, não era a paralisia física. Jesus, que conhece tudo em nós, ele conhecia aquele paralítico. E o que ele viu que era mais necessitado naquele paralítico não era a cura física, mas era a cura da alma. Aquele paralítico físico era mais ainda paralítico da sua alma. Por isso Jesus diz, primeiramente, e poderia ser até o que Jesus só iria fazer isso: os teus pecados estão perdoados.
Mas claro que Jesus via a situação dele e iria fazer a cura. Mas o primordial era a cura da alma daquele homem. E aí o homem pegou a sua maca e foi para a sua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, muitos fundamentam a sua religiosidade em um Deus que precisa estar ao seu alcance em todos os momentos. E principalmente resolver todas as situações. Curas, milagres, em qualquer hora, em qualquer momento, no meu tempo, quando eu quero. Muitas pessoas fundamentam a sua religiosidade em um Deus que está como um empregado seu. Deus não é empregado nosso. Que nós vamos dizer, Deus, me cura agora, nesse momento. Eu quero agora, porque eu preciso. Deus não está aqui para satisfazer os nossos caprichos pessoais, mas Deus está aqui, e nesse momento, para nos curar do pecado, das amarras do pecado, nos tirar da morte eterna. E mais, Jesus não veio, como eu disse no início, para eliminar o sofrimento. Sabemos que a eliminação de todo sofrimento virá um dia, mas onde? Na eternidade. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá mais trevas. Mas enquanto nós estamos aqui, nós passaremos por momentos de sofrimentos. Quando Jesus veio e se encarnou, Ele veio e mostrou com sua própria vida que o sofrimento é redenção. E pelo sofrimento nós renascemos para uma vida nova. Foi isso que Jesus mostrou na cruz. Ele, embora sem pecado algum, não recusou sofrer por amor a nós, redimindo-nos pela sua dolorosa paixão, redimiu a dor, redimiu o sofrimento, ao nível da redenção. Por isso todos nós, homens, mulheres, nós, com o seu sofrimento, podemos participar dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos que nós passamos nesse mundo pode ser redenção. Se nós soubermos olhar para a cruz e carregar a nossa cruz, como Ele mesmo disse. Renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Aquele que quiser ganhar a sua vida aqui vai perdê-la. Aquele que quiser ganhar a vida eterna aqui vai perdê-la. Tome sua cruz e carregue. Porque a eternidade, no lugar que não haverá sofrimento, dor, nem grito, nem lágrimas, para chegar lá, nós passaremos com Jesus pelo sofrimento da paixão do Calvário. Hoje muitas pessoas sempre falam o mesmo discurso, muitas vezes, e na maioria das vezes, para permanecerem no erro. Lembra aí dos discursos. Ah, mas eu preciso ser feliz. Deus quer a minha felicidade. Eu tenho o direito de ser feliz. E todas essas frases é com o intuito de permanecer no erro. Quantas pessoas chegam até nós, chegam até diante da igreja, diante dos pastores, dos padres, né? E dizem, não, eu preciso ser feliz, porque eu não posso viver dessa forma. Deus quer a minha felicidade, Deus me ama como eu sou. E vão nesses discursos, ainda que essa aparente felicidade seja transgredir aos mandamentos de Deus. Não é isso que nós vemos na nossa sociedade hoje, eu não vou nem citar muitas coisas. Mas nós vemos isso, pessoas que estão no pecado, que estão mergulhadas no erro, e com discursos dizendo, não, Deus me ama dessa forma. Eu preciso ser feliz, Deus me fez para ser feliz. E como eu disse, ainda que essa aparente felicidade seja transgredir a um dos mandamentos da lei de Deus. No Evangelho de São João, capítulo 6, diz, muitos dos discípulos, ouvindo as palavras de Jesus, disseram, isso é muito duro. Quem o pode admitir?
as pessoas começaram a dizer que as palavras de Jesus eram duras demais, que não dava para viver o que ele falava. É duro demais isso. E diz a palavra lá em João 6, que começaram a ir embora muitos. Muitos começaram a ir embora dizendo, essas palavras são duras demais. E aí Jesus olha para os apóstolos e diz, e vocês vão embora também? Aí Pedro toma a palavra e diz, a quem iremos, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Nós sabemos que tu não tens onde morar. Como você mesmo disse, as raposas têm tocas, os pássaros ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Nós te seguiremos mesmo assim. Nós te seguiremos, ainda que nos persigam. Eu estou acrescentando aqui. Mas muitos diziam, tuas palavras são duras, não dá. E hoje mais ainda, muitos dizem que a palavra de Deus é dura demais, não suportam. É preciso adequar a palavra de Deus às novas realidades. Não é isso que nós vemos as pessoas querendo um discurso do totalmente aceitável. A igreja precisa se adequar às novas realidades. Aqueles que pregam precisam adequar a pregação do Evangelho para acolher a todos das diversas formas. As pessoas querem manipular a palavra de Deus para permanecerem nos seus erros, para que possam justificar os seus erros. Muitos só pegam, lembra daquela passagem de Jesus com a mulher adúltera? Muitos só pegam uma primeira parte do discurso de Jesus. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Hoje a nossa sociedade fica só nisso. O Senhor disse que não condena ninguém. O Senhor disse que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Mas eles esquecem que para todo discurso tem um início e um fim. Jesus iniciava um discurso e finalizava. E na maioria das vezes, o final do discurso de Jesus era o mais importante. Qual foi o final do discurso de Jesus para aquela mulher adúltera? Vai e não peques mais. O que foi que ele disse antes? Quem não tiver pecado, atire a pedra. Ninguém atirou. Ele olhou para ela e disse, alguém te condenou? Ela disse, não. E ele disse o quê? Eu não te condeno. Mas, vai e não peques mais. Teve outra vez que Jesus curou um paralítico e no final ele disse, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Lembra daquele paralítico que estava há anos na piscina lá, que queria entrar na piscina quando se movimentava? E aí Jesus curou aquele homem e disse, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O que é que poderia acontecer a um homem que passou anos e anos e anos da sua vida paralítico? Ele perder a alma. O paralítico de hoje, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Jesus quer nos salvar do pecado. Ainda que nós fiquemos com paralisias físicas até o resto da nossa vida. Ainda que nós fiquemos com uma doença, às vezes terminal. Porque Jesus não vai curar a todos. Ainda que eu fique com uma enfermidade que me leve à morte física, Deus quer curar a nossa alma. É o mais importante que Ele quer fazer. Muitas vezes nós temos tantos pecados que são muito maiores do que as nossas enfermidades físicas. Vai e não peques mais. Jesus não diz, vai e continue a pecar. Como muitos querem que nós, pregadores, preguemos. Como muitos querem que a igreja pregue. Vai e continua da forma que está. Vai e continue pecando. Jesus poderia, eu acho que eles querem que Jesus coloque as palavras na boca de Jesus dizendo, mulher, vai e continue adulterando.
Que Jesus diga para uma pessoa que cometeu aborto, vai e faça um aborto novamente. Se tiver outro filho, aborta de novo. Parece que eles querem que a igreja, que colocaram as palavras na boca de Jesus diferente. Vai, você que matou alguém, vai e mate mais 2. Continua matando, continua sendo um assassino. Jesus nunca vai falar isso. Ele sempre vai dizer, seja o menor pecado ao maior pecado, seja o pecado venial ao pecado mais grave. Jesus vai dizer sempre, vai, não te condeno, mas não voltes a pecar. Seja pecados veniais ou pecados mortais. Jesus exigiu a conversão daquela mulher. Jesus exigiu que aquela mulher adúltera mudasse de vida. Jesus exigiu que aquela mulher lutasse contra o pecado. Não tornes a pecar. PHN, como nós pregamos aqui. Por hoje não vou mais pecar. Jesus poderia ter dito, por hoje não, por amanhã não, não peques mais. Por isso nós pregamos aqui sempre. Hoje nós vamos ser santos. Se o Senhor nos dá mais um dia de vida, nós seremos santos. Essa semana, acho que há uns 2 dias atrás, eu vi na internet um grupo desses que relativizam a palavra de Deus. Esses que pregam ideologia de gênero, que pregam que as pessoas podem ser o que quiserem, que as pessoas podem viver a anarquia que querem, porque Deus ama. Esses grupos que dizem que as crianças podem escolher o que querem ser. Já sabem qual é o grupo, né? Não vou falar aqui porque a gente sabe o que é que acontece. Mas eu vi um vídeo deles pegando a palavra de Deus, jogando no chão, chutando de um para o outro a palavra de Deus. Chutando de um lado para o outro. E depois o que fizeram com a palavra de Deus? Sabe aqueles banheiros químicos? Jogaram dentro do vaso sanitário, daqueles banheiros químicos sujos. É esse pessoal que quer que a igreja mude o discurso. É esse pessoal que quer que nós também relativizemos a palavra. E isso não pode acontecer. O Senhor nos chamou a ser profetas, e o profeta é boca de Deus. Ele não pode falar qualquer coisa, mas ele tem que falar o que Deus manda falar. E a palavra de Deus, ela não pode ser manipulada. A palavra de Deus já está firmada desde sempre. A tradição já firmou. Está ali. Eu não posso rasgar as páginas que eu não quero. Eu não posso rasgar as páginas que eu não vivo. Eu não posso chegar e rasgar as palavras do Deuteronômio, que tem os 10 mandamentos. Eu não posso rasgar aquilo que eu estou vivendo, que eu não quero que ninguém fale, porque eu quero continuar vivendo no erro, então eu vou rasgar a palavra de Deus. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E ela precisa ser vivida radicalmente. E é isso que esse pessoal quer. O fim da igreja, o fim da palavra de Deus, o fim dos mandamentos, porque vai de encontro ao que eles não estão vivendo. O mesmo que quiseram fazer com o profeta Amós na primeira leitura que nós escutamos de hoje. Saia daqui, porque as suas profecias são contra o que vivemos. Um sacerdote, lá naquele tempo do profeta Amós, foi um sacerdote que chegou para o profeta e disse isso. Saia daqui, você que se diz profeta, porque as tuas palavras estão indo de encontro ao que o nosso rei vive, ao que nós vivemos. Saia daqui. A mesma coisa que os gadarenos fizeram com Jesus, né? Que eu falei do evangelho de ontem. Chegaram para Jesus e saia daqui. Não te queremos aqui. Amós respondeu, olha o que o profeta Amós respondeu quando o sacerdote chegou para ele e disse, saia daqui, profeta. Amós disse, não sou profeta, e nem filho de profeta. Eu sou pastor de gado e cuido de sicômoros. Mas o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Olha o que o profeta Amós falou. Olha, eu nem sou profeta, nem sou filho de profeta, nem pensei em ser profeta, mas o Senhor me chamou quando eu estava cuidando do gado.
e cuidando de sicômoros. Agora escutem, porque o Senhor mandou falar. E aí eles dizem, não profetizes contra Israel, não insinues palavras contra a casa de Isaque, o sacerdote falando. E aí Amós diz, pois bem, isto diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, Israel será levado ao cativeiro para longe de seus pais. Amós já estava profetizando que o povo de Israel seria levado em exílio, porque estavam vivendo no erro, no pecado, na idolatria. E Amós disse, se Deus me mandou falar, eu não vou me calar. E aí, o profeta Amós fala tudo isso. Meus irmãos e minhas irmãs, quando Jesus fala de misericórdia, quando a igreja fala de misericórdia, não se exclui a necessidade da mudança de vida. Quando nós falamos de misericórdia, de um Deus que é misericordioso, não excluímos a necessidade da mudança de vida. Vai e não tornes a pecar. Jesus teve misericórdia daquela mulher, mas exigiu a mudança de vida. Não se exclui a necessidade da conversão quando nós falamos de misericórdia. Quando nós falamos que Deus tem misericórdia de nós, não está se excluindo a necessidade da conversão, da mudança de vida, de abandonar o pecado, de abandonar o mau caminho. A misericórdia de Deus não se separa da sua justiça. A misericórdia de Deus é cheia de justiça, e a justiça de Deus é misericordiosa. Mas Deus não é alguém que vai aceitar tudo. A misericórdia de Deus não é aquela que aceita tudo, a anarquia, a promiscuidade, qualquer coisa, não. Deus não vai aceitar o aborto, como a sociedade quer que aceite. Deus não vai aceitar a promiscuidade, como a sociedade está tão mergulhada. Deus não vai aceitar a imoralidade. Deus não vai aceitar a transgressão de suas leis. Ele é misericórdia, Ele é amor, mas a misericórdia e o amor de Deus não exclui, volto a repetir, a conversão, a mudança de vida. Hoje nós temos, como eu disse, a turma da lacração, que tudo contradiz, que se pregamos o Evangelho na sua essência, que se pregamos o Evangelho na radicalidade, esse vai ser destruído na internet, nas redes sociais, nas mídias. Se nós pregamos o Evangelho na radicalidade, nós seremos perseguidos, mas que bom que Jesus nos falou que nós seríamos perseguidos. Os apóstolos, quando começaram a ser perseguidos, ficaram felizes, né? Porque Jesus tinha falado que eles passariam pela perseguição. Nós devemos pregar o Evangelho na sua radicalidade, sem rasgar páginas, sem tirar aquelas partes que a sociedade e o mundo não vive. O discurso é que Deus é amor, acolhe tudo e que não condena ninguém. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus aceita tudo, inclusive os pecados, se Deus perdoa tudo, inclusive quem não quer mudar de vida, se Deus aceita tudo, por que Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para nos redimir do pecado? Isso é lógica. Por que Deus iria mandar o seu Filho para sofrer tanto, colocar uma coroa de espinhos, ser ultrajado, ser flagelado, carregar uma cruz pesada, sofrer os suplícios da cruz? Se nós não precisamos viver os mandamentos, se nós devemos viver de qualquer maneira, vamos parar então aqui, né? Vamos parar de tocar, de cantar, eu vou parar de ser sacerdote, vamos parar de evangelizar, vamos parar a canção nova, a TV, a rádio, a internet, porque se nós vamos ser salvos vivendo de qualquer maneira, para que nós estamos gastando a vida? Por que eu larguei a minha família lá na Bahia para viver evangelizando? Se nós
podemos viver de qualquer maneira e mesmo assim sermos salvos? Para que os mandamentos? Porque Deus deu 10 mandamentos. E os mandamentos não... Jesus, quando chegou, ele disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim levar à perfeição. Por que os mandamentos? Porque Deus mandou mandamentos se eles não precisam ser vividos, como essa sociedade quer que nós não vivamos. Por que razão Jesus veio ao mundo para nos libertar da escravidão do pecado, se nós devemos viver de qualquer maneira? Se Jesus veio para vencer o pecado, para vencer a morte eterna, Jesus desceu à mansão dos mortos para salvar a humanidade. Por que razão Jesus morreu na cruz, se nós podemos viver de qualquer maneira? Por que razão os apóstolos morreram martirizados, dando a vida, se nós podemos viver de qualquer maneira? Por que os mártires dos primeiros séculos, e ainda tantos que estão sendo martirizados em vários países onde tem perseguição, por que eles estão dando a vida e derramando o seu sangue, se nós podemos viver de qualquer maneira, vivendo transgredindo os mandamentos e mesmo assim achando que vamos ser salvos? Por que tantos santos e santas de Deus gastaram a vida inteira evangelizando? Por que os jesuítas saíram de tantos lugares da Europa para vir evangelizar as nossas terras aqui, e aqui nessas terras morreram, dando a vida pela evangelização, se hoje nós devemos mudar o evangelho? Porque esse evangelho é duro de ser vivido, e não devemos viver o evangelho na radicalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo está todo errado. Só que quem parece estar errado somos nós que evangelizamos. É aquele que prega o evangelho na sua radicalidade. Parece que quem está errado somos todos nós cristãos. E quem está certo é quem vive no erro. Aquilo que era pecado e que continua sendo pecado para essa sociedade está sendo aceitável, o certo. E o pior é que muitos católicos vivem dessa forma. E muitos estão aplaudindo nas redes sociais, nas mídias, inclusive até padres, até aqueles que estavam à frente, mas Jesus falou que iriam aparecer falsos profetas, que iriam aparecer aqueles que nos enganariam, que enganariam o rebanho. Jesus falou que entrariam no redil lobos em peles de cordeiros. Meus irmãos e minhas irmãs, não sejamos enganados. O profeta Amós anunciava catástrofes terríveis. As suas palavras não eram agradáveis de ouvir, do profeta Amós. Só que o profeta fala o que Deus manda falar. O que ele estava falando é o que Deus mandou falar. Só que eram palavras que eram duras. Só que eram palavras que iam de encontro ao que o rei não estava vivendo, que o povo não estava vivendo. Tudo isso porque estavam vivendo no pecado, não estavam vivendo os mandamentos da lei de Deus. Se hoje tudo Deus aceita, porque Ele escolheu muitos profetas para falarem por Ele. Por que tantos profetas morreram? Por que Deus escolheu esses profetas se nós podemos viver de qualquer maneira? Lembra de Jonas? Quando Jonas foi pregar lá em Nínive, e ele disse: ó, Nínive será destruída daqui a poucos dias, se vocês não mudarem de vida. O que foi que os habitantes de Nínive fizeram? O rei e todos os habitantes se converteram pela palavra do profeta. Hoje, não, as pessoas continuam no pecado, e quem está errado é quem fala a verdade. Também nós podemos tomar uma dessas posições, meu irmão e minha irmã. Diante da palavra de Deus, diante dos mandamentos da lei de Deus, diante da palavra de Deus que é viva, nós temos duas escolhas a fazer: mudar de vida, abandonar o pecado, ou ignorar a mensagem da salvação, criticar a palavra de Deus, criticar a igreja, criticar aqueles que pregam o evangelho na sua radicalidade, dizer que a igreja é ultrapassada, dizer que a linguagem da igreja é retrógrada,
é medieval. Nós temos duas opções: ou nós mudamos de vida, ou nós buscamos a conversão, ou nós permanecemos no erro e achamos que seremos salvos. A atitude mais correta é mudar de vida, é converter-se. É escutar a voz do profeta Amós no dia de hoje, mas escutar a voz que está na palavra de Deus em tantos livros, desde o Gênesis ao Apocalipse, que nos pede mudança de vida. Um profeta que veio antes de Jesus, chamado João Batista, por que ele deu a vida? Cortaram a cabeça dele porque ele falava de conversão, falava de mudança de vida. João Batista foi diante lá de Herodíades e disse: vocês estão vivendo errado, estão no adultério. Por falar a verdade, por viver a verdade, foi cortada a cabeça dele. Paulo, cortaram a cabeça dele porque ele falou o evangelho na sua radicalidade. Meu irmão e minha irmã, o Senhor nos chamou a ser profetas e nós precisamos falar o que Deus manda falar. E o que Deus manda falar é o que já nos foi revelado e que está na palavra, que é viva, que é o próprio Cristo, a palavra de Deus. Não deixemos que o mundo relativize a palavra. Não deixe que o mundo adentre com esses pensamentos dentro da tua casa, da tua família, na vida dos teus filhos, das tuas crianças. Porque o que o mundo quer destruir, o que Satanás quer destruir, é a partir das crianças, dos teus filhos. Porque ele destruindo uma mentalidade desde que elas são crianças, ele muda uma geração. Por isso que se tem investido tanto na destruição das crianças, na destruição com tantas ideologias nas escolas, nas mídias, nos filmes, nos desenhos animados, porque o inimigo destruindo as crianças, a mentalidade das crianças, ele muda uma geração. A geração que virá daqui a tantos anos será a geração que está sendo doutrinada por essa geração perversa, por essa geração que não quer viver a palavra de Deus, por essa geração que diz que tudo pode ser vivido, que tudo convém, que tudo é permitido, que mesmo assim seremos salvos. Não. Vai e não peques mais. Você não pode falar isso, você não pode pregar isso, a palavra é dura. E Amós disse: o Senhor me mandou falar, eu vou falar. Meu irmão e minha irmã, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você que nos acompanha onde estiver, se Deus te chamou, viva a palavra de Deus na sua radicalidade e pregue a palavra de Deus na sua radicalidade. Se com palavras, pregue com radicalidade, mas principalmente com a tua vida. Testemunhe que a palavra de Deus é viva, é eficaz, e nós só seremos salvos se vivermos o que Jesus nos manda viver. Fecha os teus olhos. Nós queremos pedir a graça do Santo Espírito, para que o próprio Santo Espírito de Deus nos venha convencer, primeiramente de que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos chama primeiramente a salvação, a abandonar uma vida de erro, e que o Senhor nos chama a uma vocação, a sermos profetas, a anunciarmos a palavra de Deus, a vivermos a palavra de Deus na sua radicalidade, os mandamentos. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor já nos chamou desde antes do nosso nascimento. Portanto, nós te pedimos, ó Santo Espírito, nos mostra tudo aquilo que em nós ainda precisa ser mudado, porque a conversão é diária. Eu preciso converter-me. Eu que estou falando, o sacerdote que vos fala, é o primeiro a precisar de conversão, porque a conversão não é de uma vez só e pronto. Não, todos os dias que Deus nos dá de vida, é um dia para mudar de vida, é um dia de conversão, porque nós somos tendenciosos ao pecado, e todo o momento nós precisamos encontrar
os lugares de trevas que ainda existem dentro de nós, da nossa alma, para que o Jesus, com a sua luz, nos ilumine. Ó Santo Espírito de Deus, ilumina-nos, dai-nos a graça de abandonarmos as trevas, o erro, porque nós queremos uma vida nova, porque nós queremos viver a santidade, porque nós não queremos mais estar numa vida do pecado, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, e não a morte física, mas a morte da alma. Fiquemos em pé, vamos rezar juntos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Peça tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Vem, Santo Espírito de Deus, e nos tira da escuridão, nos tira das trevas. A palavra de Deus é viva, eficaz, é perfeita, como o salmista hoje nos fala. A palavra de Deus é perfeita, é sabedoria a nós. Ó Espírito Santo, tira-nos das amarras do erro, das amarras do pecado, de tudo aquilo que sorrateiramente o inimigo foi adentrando na nossa alma e nos aprisionando no erro, nos aprisionando em diversas realidades distantes de Ti. Ó Santo Espírito de Deus, quebra as correntes, quebra as amarras, ilumina todo aquele lugar da nossa alma que ainda existe escuridão, porque Tua mão desceu sobre mim, Senhor, e nos retirou da escuridão, nos deu mãos e voz de profeta, e nós assim queremos viver. Erga seus braços e reze. Shira labanda labanda laria labando, oria labando, shira larere. Tira-nos, Espírito Santo, da escuridão. Tira-nos, Espírito Santo, da escuridão do pecado. Shira labandoriere. É o Espírito quem convence. Shira labandoriere. Shira labandoriere. Espírito da verdade, mostra-nos a verdade. Shira labandoriere. Alabando. Shira labandoriere. Alabando. Oh, mais uma vez, do início, derrama sobre mim Teu Espírito de amor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim
Espírito Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, porque Tu nos dá a oportunidade nessa Santa Eucaristia de provarmos novamente da Tua salvação. Tu nos redimiu do pecado. Nesse momento Tu nos redime novamente. Toca-nos em nós, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para que Tu nos salve novamente no dia de hoje, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.